Muito obrigado. Neste momento, damos início à cerimônia do 32º ano de falecimento da Sagrada Irmã Teruko Taniguchi. Queiram levantar-se, por favor. Hino sagrado, canto para contemplar a imagem verdadeira. Deus
Seguimos em pé. Reverência. Preletor Nishiyama. Uma reverência, Ichihai. Queiram sentar-se, por favor. Canto evocativo de Deus, em português e japonês. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichon no Ye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Ikito shikeru mono ikashita maeru miyogami moto tsumita mayu saki haeta Palavras da cerimônia, em português e japonês. Palavras da cerimônia. Através do quadro do Dissô da sede central da Seichon no Ye do Brasil, muito respeitosamente falo diante da nobre professora Teruko Taniguchi, cujo nome póstumo é Dissô Musou Komyogu Koki Shishin Jōmyō Seishi, que repousa no longínquo e sagrado túmulo das eternas e tranquilas colinas do templo matriz da Seichon no Ye em Nagasaki. Tendo desempenhado neste mundo a sagrada missão de, juntamente com o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, difundir a verdade da Seichon no Ye aos povos, havendo o limite determinado para a vida terrena, tivestes como término desta existência no dia 24 de abril de 1988, e tendo cumprido plenamente os vossos dias permitido pelos céus, imperturbável e serenamente ascendestes em retorno ao excelso mundo espiritual divino. Desde então, passaram-se rapidamente e estamos no momento de realizar a cerimônia do 32º ano de falecimento. Conforme a orientação do grande Deus da Seichon no Ye, tal qual vemos em Deus, profundamente misericordioso e amoroso,
como mãe de todas as pessoas, mostrastes dia e noite vossa sublime figura, vosso sublime trabalho, que irradiam incessantemente a majestosa luz da verdade de modo puro e caloroso. Rememoramos essa imagem concomitantemente à solene realização da cerimônia do 32º aniversário de falecimento do Sagrada Irmã Teruko Taniguchi, que está sendo efetuado no Templo Matriz da Seichono-ie em Nagasaki, no Japão, e na sede central da Seichono-ie do Brasil. Com os corações unidos, realizamos a cerimônia oferendando no altar diversos produtos de agradável sabor, além de flores da época, e fazemos a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, com a presença de grande número de adeptos em todo o Brasil, para contemplar a imagem verdadeira da eternamente imperecível professora Teruko Taniguchi. Como sinal de gratidão e retribuição do fundo do coração, aprofundando mais e mais a convicção de que somos mensageiros espirituais da iluminação da humanidade, renovando o firme compromisso de dedicar o agora ao cumprimento da missão, procedemos à queima do incenso e vos reverenciamos, fortalecendo mais e mais a convicção de que eu sou a natureza e a natureza sou eu, e de que todos somos um para que manifeste a virtude do Musubi, do infinito reino Ryugu das divindades Ame-no Minakanushi no Kami, Takami Musubi no Kami, Kami Musubi no Kami e Sumiyoshi no Okami, a fim de concretizar o paraíso de grande harmonia entre Deus, natureza e seres humanos sobre a face da terra. Com profundo respeito, assim rogo. Assim sendo, serenamente aprovai e com alegria aceitai este ato de devoção. E, daqui para frente, fazei com que todos os adeptos, como mensageiros espirituais do movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé, unidos em pensamento, possam cumprir sua missão de construir a base da nova civilização, fazendo manifestar a imagem verdadeira do país, do povo, da humanidade, da natureza, de todos os seres viventes, de todas as coisas da face da terra. Repousando no sublime e maravilhoso mundo verdadeiro das almas, no extremamente belo paraíso, iluminai todos os cantos do universo com luz infinita. Fazei brilhar ainda mais resplandecentemente a chama da proteção pacífica e eternamente em prol da iluminação da humanidade. Muito respeitosamente pronuncio estas palavras. Taniguchi Teruko Sensei 32年祭門成長の家ブラジル伝道本部のカムトコの実相学を通し祭りて春劇成長の家総本山のとこ静かなる霊峰の生かしき奥月に静まりませる賢き谷口照子先生下脱明実相無相光明宮後期指針上明聖子の見舞いに慎み敬いて猛作写し世にありて成長の家の大真理を谷口正治大聖子と愛ともに主上に宣布せる聖使命を収め祭りて定まれる命の限りにありやけん昭和63年4月24日を人世の限りとして大然と安らけく天寿を全うせられて伊藤高き霊界に帰り登りましてより久方の空ゆく月日の足並み早く今日橋も早みそまり太っとせの見祭りを使い祭る時となりぬ成長の家狼の神導きのまにまに慈愛深き神を見るごとく誠にも清らけく温かくなべての人の母として明日に夕べにたゆることなく尊き真理の光を掲げし気高き見姿を死体忍び立て祭り今し成長の家総本山にて厳かに執り行われる谷口照子聖子32年祭に時を合わせ心を合わせて
成長の家ブラジル伝道本部にても見祭り使い祭り、神と一同沢に舞き集いて、見舞いに八代の味わいよきものを備え祭り、時の花をもかざし祭りて人類救済の誠を尽くさんとの決意を新たに、敵誓いを祭り、証拠をもてひたぶるに愚がみやび祭る様を、穴うむがしと読みしたまいて永遠不滅なる谷口照子聖子の生命の実相を愚がみ祭り、法恩感謝の思いも熱き真心を持ちて、真理の御言葉聖教甘露の法を絶し祭り、自然即我々即自然すべては一体の自覚をいよいよ深め、雨のみなか主の狼、高み結びの神、神結びの神、住吉の狼の竜宮無常々なる結びのご神徳、いやますますに権限し、神自然人間の大調和せる地上天国を実現せしたまえと、小域祭る様を御心も穏やかに帰しうべえないたまえと申す。各使え祭れば今行く先全身と心を一つにして、国、民族、人類、大自然、生きとし生けるもの、ありとしあらゆるものの実相を表し出す人類光明化運動、国際平和振興運動の例の御使いとして、新しい文明の基礎構築の使命を全うせしめたまいて、荘厳華麗なる極楽浄土人人微妙なる魂の本寺に静まりまして、光明無量にして人十方世界をいてらし、人類光明化の日をいやますますに三千と輝かしめたまい、とこしえに浦安くいやと長に守りめぐいたまえ、咲き生えたまえと、かしこみ申す。Desfazer, posição de oração. Leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Preletora Seguesse. Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Deus. Um dia o anjo vindo a Seichonoye recita: o Deus da criação transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido. Sagrado, supremo, infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo. Verdade, luz, sabedoria, amor absoluto, isto é a grande vida. Sendo esta a natureza verdadeira de Deus absoluto, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia. Ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões. Não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Deus é o todo de tudo. Sendo Deus o todo e o absoluto, nada há além de Deus. Descobre toda a realidade. De tudo aquilo que há, nada há que não tenha sido criado por Deus. Deus, ao criar todas as coisas, não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa cinzel, não usa ferramenta nem matéria-prima de espécie alguma. Cria unicamente com a mente. A mente é o criador de tudo. A mente é a substância que preenche o universo. A mente é Deus onipotente e onipresente. Quando a mente deste Deus onipotente, deste Deus perfeito, entra em vibração e se torna palavra,
desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Todas as coisas são mente de Deus, tudo é palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é mente. Nada há que seja feito de matéria. A matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra e considerá-la realidade é ilusão. Cuidai para que não vos apegueis à ilusão. A realidade é eterna, por isso não perece. A ilusão é efêmera e em breve se desfaz. A realidade, porque é livre, não conhece sofrimentos. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. A realidade é verdade. A ilusão é falsidade. A realidade transcende os 5 sentidos, transcende inclusive o 6º sentido, e não se projeta à percepção do homem. Espírito. Os sentidos não captam senão projeções da mente. Mesmo que vejais a imagem de um espírito pela vidência, não estareis vendo a realidade. Tudo o que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente e não a realidade prima. Existem várias imagens espirituais. Existem espíritos doentes, existem espíritos sofredores, espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica, espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Tudo isso é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada a apresentará ou uma doença gástrica ou uma doença cardíaca. Mas os vários espíritos sofredores que aparecem na vidência não são a realidade prima. São sombras de ilusões motivadas por crenças errôneas. A mente que está em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade. Não temais o que não é realidade. Não trateis como real o que é irreal. Enfrentai o irreal com o real. Enfrentai a mentira com a verdade. Enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira. Enfrentai a treva com a luz. Além do real, nada existe que destrua o irreal. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e é perfeição. Ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado, porque Deus é o todo, porque Deus não cria o pecado, porque não há outro Criador senão Deus. Quando todas as vidas do universo e todos os espíritos do universo virem esta verdade, despertarem para esta verdade e destruírem todas as ilusões mentais, as quais constituem a causa de todos os sofrimentos, os deuses do céu farão chover coros da verdade. Os seres vivos todos deste mundo verão a luz, desaparecerão todos os embaraços, e este mundo, assim mesmo como é, será o reino da luz. Matéria. Não tomeis por realidade a matéria que percebeis através dos sentidos. A matéria não é a substância das coisas, não é vida, não é verdade. Na matéria em si não existe inteligência, nem existe sensibilidade. A matéria é afinal o nada, e nela não existe qualidade inerente. O que atribui qualidade à matéria é a mente, e somente ela. Pensando sem saúde na mente, aparece a saúde. Pensando sem doença na mente, aparece a doença. Esta circunstância se assemelha à tela cinematográfica, em que aparece um lutador, se nela for projetado um lutador, ou um doente, se nela for projetado um doente. Porém, o filme cinematográfico em si é incolor e transparente, e nele não existe lutador nem doente. As diversas imagens resultantes da reação do sensibilizador, que cobre o filme incolor e transparente, é que fazem aparecer ou a figura de lutador ou a figura de doente.
Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. Se colocardes no projetor um filme incolor e transparente que não tem imagens resultantes da reação do sensibilizador e na tela projetardes esse filme, não aparecerá o lutador saudável que em breve envelhece e morre, nem aparecerá, é evidente, doente debilitado algum. O que existirá na tela será unicamente a própria luz, a própria vida, que brilhará resplandescentemente. Compreendei vós, agora mesmo, que vossa vida é coisa superior à do saudável lutador. Por mais saudável que esteja um lutador, desde que ele veja o corpo como realidade, desde que ele veja o corpo como seu eu, ele é um elemento perecível e não é verdadeiramente saudável. A saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo. A vida verdadeira não está na matéria, não está no corpo. Vosso eu verdadeiro não está na matéria, não está no corpo. No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou, e é vida eternamente saudável e imperecível. Transcendei vós agora mesmo a matéria e conscientizai a imagem verdadeira de vossa própria vida. Realidade. Prossegue anunciando o anjo. A realidade é eterna, a realidade não adoece, a realidade não envelhece, a realidade não morre. Ao fato de conhecer esta verdade, se diz conhecer o caminho. A realidade, porque é universal, é chamada caminho. O caminho está com Deus. Deus é o caminho, é a realidade. Aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade, transcende a desintegração e será eternamente perfeição. A vida conhece a vida e não conhece a morte. Vida é sinônimo de realidade. A realidade não tem princípio nem fim, não se extingue nem morre. Por isso, a vida também não tem princípio nem fim, não morre nem desaparece. A vida não está contida na escala do tempo, não está contida na escala da caducidade. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual cerrada se torna um ponto e aberta se torna infinito. Aquele que acredita ser jovem logo rejuvenescerá, e aquele que se crê senil logo envelhecerá. Também o espaço não é algo que limite a vida. Pelo contrário, o espaço nada mais é que uma forma de reconhecer criada pela própria vida. A vida é senhor, o espaço é súdito. As corporificações das ideias emitidas pela vida e projetadas no espaço, dá-se o nome de matéria. A matéria é originariamente nada e não possui autonomia nem força. O que faz parecer que a matéria possua autonomia e também força para dominar a vida é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer. Vede corretamente a imagem verdadeira da vida, sem vos prender a essa distorção. Aquele que conhece a imagem verdadeira da vida transcende a causalidade e alcança a liberdade harmoniosa da vida, que é originariamente sem distorções. Sabedoria. A sabedoria é luz de Deus, é luz perfeita que acompanha a realidade, é luz infinita e onipresente que desconhece restrições. Porque não conhece restrições, está presente em todas as coisas e ilumina todas as coisas. O homem, sendo filho da luz, e porque está sempre na luz, desconhece a escuridão, desconhece tropeços, desconhece embaraços. Como anjos que passeiam no céu, como peixes que nadam no oceano, passeia no mundo da luz, pleno de luz e cheio de alegria. Sendo a sabedoria a luz da iluminação espiritual, é a verdade que ilumina e extingue as trevas da ilusão. Somente a verdade é realidade. A ilusão, sendo apenas falta de conhecimento da verdade, é tal qual um pesadelo. Despertai do pesadelo. Ocorrendo a iluminação espiritual,
imediatamente este mundo se torna paraíso pleno de luz, e o homem revela a sua imagem verdadeira, que é vida plena de luz. Deus, luz de infinita e universal sabedoria, bem sem limitação, vida sem limitação, substância de todas as coisas, é também criador de todas as coisas. Por isso, Deus está presente em todos os lugares. Deus é a onipresente substância e também o Criador. Por isso, unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade. Logo, não existe força que não seja bem, não existe vida que não seja bem, e também não existe realidade que não seja bem. Força que não seja bem, isto é, força que traz infelicidade, não passa de pesadelo. Vida que não seja bem, isto é, a doença, não passa de pesadelo. Todas as desarmonias e imperfeições nada mais são que pesadelos. Sendo o pesadelo aquilo que dá força ativa à infelicidade, à doença, à desarmonia, à imperfeição, estas se assemelham às diabólicas opressões que em sonho podem nos fazer sofrer. Mas, ao despertarmos, percebemos que não existe força alguma para nos oprimir. Nós é que nos oprimimos com a nossa própria mente. Em verdade, as forças maléficas, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer, não são forças que realmente existem de modo objetivo. Nada mais são que dores criadas em nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente. Nas doutrinas que admitem Buda, chama-se a isto ilusão. Nas doutrinas que admitem Deus, chamam-no pecado. Disse ilusão por não se conhecer verdadeiramente a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Disse pecado por se encobrir e não revelar a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Ilusão. Enquanto assim recita o anjo na Seichonoye, aparece um querubim que roga para o bem-estar da humanidade, para o despertar espiritual dos homens, esclarecei a natureza da ilusão. Responde o anjo dizendo: supor existente o que é inexistente, nisto consiste a ilusão. Disse ilusão o desconhecimento da verdade. Embora o prazer e a dor não estejam na matéria, julgam que eles são pertinentes à matéria, ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. A tal pensamento invertido se dá o nome de ilusão. Embora a vida não esteja na matéria, imaginam que ela está na matéria. A esse equívoco se diz ilusão. Na verdade, a matéria está na mente. Embora a mente seja o senhor da matéria, e todas as formas e naturezas da matéria sejam criações da mente, acreditam que a mente é dominada pela matéria, sofrem ou se angustiam segundo as mudanças materiais e não compreendem que a imagem verdadeira de si próprio e de sua vida é perfeição e harmonia. A isso se diz ilusão. A ilusão é a ausência de luz porque é o oposto da verdade. A ilusão é irreal porque se opõe à realidade. Tivesse a ilusão existência real, a dor e a angústia que nascem da ilusão teriam também existência real. Porém, porque a ilusão é a ausência da realidade, dor e angústia são apenas pesadelos que certamente se desfarão e não são a realidade. Pecado. Tem o pecado existência real? Volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde: tudo que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. Então pergunto: considerais perfeição o pecado? Responde o querubim: mestre, o pecado não é perfeição. Prossegue o anjo: o pecado não é realidade porque é imperfeição. A doença não é realidade porque é imperfeição. A morte não é realidade porque é imperfeição. Não considereis realidade o que não foi criado por Deus. Não vos atemorizeis imaginando aquilo que é inexistente como num pesadelo. Pecado, doença e morte, porque não são criações de Deus,
são irrealidades, são falsidades, embora usem a máscara da realidade. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado veio Sakyamuni com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo. Nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Porém, sois felizes, pois que o pecado é irrealidade, sombra da ilusão. Os Budas todos do universo remiram os homens e bem extinguiram seus pecados. Também Jesus Cristo, usando apenas de palavras, disse: são-te perdoados os teus pecados, e bem extingui os pecados. Eu também, através da palavra, faço escrever poemas da Seichonoye, e pelo poder da palavra revelo a natureza do pecado, e faço com que o pecado volte ao seu nado original. Aquele que lê as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade. Aquele que lê as minhas palavras extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Homem, eu sou a verdade, sou o anjo enviado pela verdade, sou a luz que emana da verdade, sou a luz que extingue a ilusão, sou o caminho. Aquele que cumpre a minha palavra não se afasta do caminho. Sou a vida. Aquele que bebe em mim não adoece, não morre. Sou a redenção. Aquele que pede a mim será remido e viverá no reino de Deus. Tendo assim pregado o anjo, torna o querubim a indagar: Mestre, esclarecei a natureza real do homem. Responde o anjo: o homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, não é soro sanguíneo, não é célula muscular, nem é o conjunto de tudo isso. Conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem e o homem é luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Porque Deus é espírito, o homem também é espírito. Porque Deus é amor, o homem também é amor. Porque Deus é sabedoria, o homem também é sabedoria. O espírito não é peculiar à matéria. O amor não é peculiar à matéria. A sabedoria não é peculiar à matéria. Portanto, o homem que é espírito, que é amor, que é sabedoria, nada tem a ver com a matéria. O homem verdadeiro, porque é espírito, porque é amor, porque é sabedoria, porque é vida, é incapaz de pecar, é incapaz de adoecer, é incapaz de morrer. Tanto o pecado, como a doença, como a morte, nada mais são que pesadelos vossos. Conscientizai a imagem verdadeira da vida. Conscientizai o homem real, que é vossa imagem verdadeira. O homem real é homem-deus, é a própria imagem de Deus. O que morre não é homem real. O que peca não é homem real. O que adoece não é homem real. Homens da face da terra, eu vos digo, conscientizai a natureza verdadeira de vós próprios. Vós próprios sois o homem real e nenhuma outra coisa. Portanto, o homem, quando visto pelos olhos da verdade, é aquele incapaz de pecar, é aquele incapaz de adoecer, é aquele incapaz de morrer. Há quem diga, pecador, pecador. Deus não é pecador algum. Por isso, neste mundo não existe um pecador sequer. O pecado é contrário à natureza verdadeira de filho de Deus. A doença é contrária à natureza verdadeira da vida. A morte é contrária à natureza verdadeira da vida. Pecado, doença e morte não passam de sombras das ilusões da mente, que em sonho imagina coisas inexistentes. No mundo da imagem verdadeira, Deus e homem são um só corpo. Deus é a fonte da luz e o homem é a luz emanada de Deus.
A ilusão fundamental que faz o homem ter o pesadelo de que o pecado, a doença e a morte são existências verdadeiras, surgiu em tempos remotos da teologia segundo a qual o homem é feito do pó da terra, e nos dias atuais da ciência moderna segundo a qual o homem é feito de matéria. Isso constitui a ilusão inicial que leva o homem a imaginar o pecado, a doença e a morte. Quando se destrói essa ilusão inicial, é destruída a causa fundamental do pecado, da doença e da morte, e estes voltam ao nada original. Ao lerdes a Seichonoye e conhecerdes a verdade, se sois curados de doenças, é porque se destrói a ilusão inicial. Não existindo a ilusão inicial, não existirá a ilusão seguinte. Não existindo ilusão alguma, porque o homem é originariamente puro, mesmo que deseje pecar, é incapaz de pecar. Não existindo ilusão alguma, porque o homem é livre de doença, mesmo que deseje adoecer, é incapaz de adoecer. Não existindo ilusão alguma, porque é originariamente vida eterna, é incapaz de morrer. Portanto, homens da face da terra, procurai com fervor o vosso corpo verdadeiro, que é espírito. Não o procureis na matéria nem na carne, que são produtos de ilusões. Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Em verdade vos digo, dentro de vós é a natureza verdadeira do homem, é o homem real. Dentro de vós, isto é, a natureza verdadeira, é homem-deus. Por isso, somente dentro de vós existe o reino de Deus. Aquele que o procura no exterior é um perseguidor de ilusões e não consegue alcançar jamais o reino de Deus. Aquele que procura alcançar o reino de Deus na matéria é um perseguidor de ilusões e não consegue edificar jamais o reino de Deus. Cristo disse também: meu reino não é deste mundo. O reino deste mundo não passa de simples sombra. O reino paradisíaco existe somente no interior. Somente reconhecendo no interior o reino paradisíaco, aparecerá no exterior o reino paradisíaco como projeção desse reconhecimento. Somente reconhecendo no interior a vida de saúde infinita, aparecerá externamente no corpo a saúde perfeita como projeção desse reconhecimento. Os 5 sentidos do homem não veem senão o mundo da projeção. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente e eliminar as nódoas da ilusão. Eu vi que o mundo da matéria é realmente efêmero. Vi que o mundo da matéria nada mais é que sombra. Vi também que o homem é luz, emanada de Deus. Vi também que o corpo é apenas sombra da mente. A matéria nada mais é que sombra em mutação, semelhante à sombra correntia do calidoscópio. Portanto, vendo a sombra, não a considereis realidade. O homem, em sua natureza verdadeira, é homem-deus, é espírito eterno, indestrutível e imortal, e não é máquina feita de matéria, nem é a matéria pré-existente em que se alojou o espírito. Tal dualismo é totalmente errôneo. A matéria é antes sombra do espírito, produto da mente, assim como o casulo é produto do bicho da seda. Não é no casulo pré-existente que se aloja o bicho da seda. O bicho da seda é que, expelindo o fio, constrói o casulo e nele se aloja. Também o homem, cuja natureza real é vida e espírito, tece o casulo de carne com os fios da mente e nele instala a si próprio e seu espírito. Somente então o verbo se faz carne. Sabei claramente que o casulo não é o bicho da seda, portanto que a carne não é o homem e não passa de casulo do homem. Em chegando a hora, assim como o bicho da seda rompe o casulo e alça voo como inseto adulto, o homem também rompe o casulo de carne e ascende ao mundo espiritual. Não façais em absoluto da morte do corpo a morte do homem, porque o homem é vida, jamais conhece a morte. Segundo a mente, segundo a oportunidade, segundo a necessidade, manifesta no corpo e no ambiente variadas situações. Porém, a vida em si não adoece, a vida em si não morre. Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente.
Porém, chegará por fim a hora em que a vida não mais necessitará do casulo de carne. Nesse momento, a vida romperá o casulo de carne e ascenderá a um mundo de muito maior liberdade. Não façais disso a morte do homem, porque a essência do homem é vida, jamais lhe ocorre a morte. Enquanto assim fala o anjo, ouve-se ecoar no céu uma sublime música angelical. Caem pétalas não se sabe de onde, como que glorificando as verdades pregadas pelo anjo. Fim da Sutra Sagrada. Rogamos que as santas bênçãos desta se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar a imagem verdadeira. Canto da Grande Harmonia, em português e japonês. Preletor Nishiyama. Queiram assumir a posição de oração. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Amaterasu myoya no kami no misumaru no inochi iterashi kuni shizuka nari amaterasu myoya no kami no misumaru no inochi iterashi kuni shizuka nari. Desfazer posição de oração. Quero levantar-se, por favor. Reverência. Uma reverência Ichihai. Queiram sentar-se, por gentileza. Mensagem do diretor-presidente da Seichonoye do Brasil, preletor José Adalton de Oliveira. Senhoras e senhores jovens, muito bom dia, muito obrigado. Hoje é um dia muito especial, porque nesta data temos a alegria e a felicidade de estar realizando esta cerimônia. Mas uma cerimônia que, por que de alegria? Pelo fato de que nesta data, nesta cerimônia de 32º
né, a data de passamento ao mundo espiritual da professora Teruko Taniguchi, Sagrada Irmã Teruko Taniguchi, nós, como adeptos da Seichonoye do Brasil e no mundo todo, olhamos não para a data como passamento, mas sim pelos ensinamentos e todo o legado que a professora Teruko Taniguchi nos deixou. Nascer neste mundo com a missão de estar ao lado de alguém que veio também com uma grandiosa missão, como o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, e ter cumprido fielmente esta missão na face da Terra, é realmente algo sublime e maravilhoso. Então, o que nós devemos olhar é exatamente pelo aspecto do ensinamento que ela nos transmite, das coisas mais simples que a professora Teruko Taniguchi nos deixou. A sua vida não foi um mar de rosas desde o início. Assim como o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ela iniciou a sua missão na face da Terra nascendo numa família grandiosa, com vários e vários irmãos. Mas, desde o princípio, ela buscou a verdade, assim como o Sagrado Mestre. Nas madrugadas, ela buscava exatamente o quê? Essa compreensão do Deus verdadeiro, essa compreensão da verdade. E foi assim que, ao longo de toda a sua juventude, a sua infância, ela foi nessa busca a Deus. E quando encontrou dentro de um jornal escrito um poema, e aquele era um poema que no final dele estava lá, Masaharu. Ali foi o primeiro contato dela com o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Só que quando eu estava na faculdade, na verdade fazendo uma pós-graduação, certa vez um professor disse assim: se nós queremos compreender alguém que foi grandioso, um grande escritor, ou se queremos compreender um grande mestre da face da terra, se nós queremos compreender alguém que deixou um grande legado, uma das formas não é a gente estudar a obra dessa pessoa, mas a gente conseguir e estudar o que as pessoas falam dele ou falaram dele, mas não pessoas, outros escritores. E na Seichonoye nós temos a felicidade de ter autores como, por exemplo, o professor Katsumi Tokuhisa, que ele escreveu muito das passagens que ele teve com a professora Teruko Taniguchi. Muito das passagens que ele teve com o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. E aí, quando nós olhamos as falas do professor Katsumi Tokuhisa, por exemplo, a gente tem uma compreensão clara do ensinamento da Seichonoye, que é tão profundo, mas com a simplicidade colocada pelo professor Katsumi Tokuhisa, por exemplo, da forma como o Sagrado Mestre e como a professora Teruko Taniguchi viveu o ensinamento. Nós, brasileiros, quando vamos para uma caravana ao Japão, por exemplo, uma das alegrias das caravanas é visitar locais que o professor Masaharu Taniguchi e a professora Teruko Taniguchi viveu. É uma emoção enorme quando uma caravana chega, por exemplo, ao Templo Matriz em Nagasaki e vai diante do túmulo do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi e da professora Teruko Taniguchi. Se emocionam profundamente. Vivem ali algo assim que impacta a missão que os professores tiveram, mas também a nossa própria missão de vida. Então, quando pegamos esses pontos da vida deles e aplicamos na nossa própria vida, com certeza o ensinamento passa a ser vívido. Eu, por exemplo, todas as vezes que lá em casa nós fazemos arroz, que é um alimento muito básico, comum aqui no nosso querido Brasil, né? Eu me recordo da professora Teruko Taniguchi. Por quê? Porque o professor Katsumi Tokuhisa, ele conta uma passagem que certa vez ele era administrador de uma academia no Japão, Academia de Tobitakyo. Só que como administrador desta academia, certa vez a professora Teruko Taniguchi entrou no refeitório com ele. E ele estava todo feliz, contando as inovações, as coisas que eles estavam fazendo naquela academia. E ali ele teve uma grande lição. Porque, de repente, a professora Teruko parou e foi até a pia. E quando ela foi até a pia, ela começou a colher alguns grãos de arroz que estava ali na pia, que quem tinha lavado e preparado o arroz tinha deixado cair.
Quantas vezes na nossa vida a gente vai lavar um arroz, por exemplo, e lá no finalzinho daquele recipiente que você usa para lavar um arroz, sobra alguns grãos e a gente acaba deixando cair na pia. A professora Oteruko teve aquele cuidado. Tendo aquele cuidado, o professor Katsumi Tokuhisa ficou meio desajeitado na hora. Mas aí ela virou e disse que o arroz, aqueles grãos de arroz é vida de Deus. É vida de Deus. O Supremo Presidente da Seicho Noye, professor Masanobu Taniguchi, nos ensina, com tanto amor, que tudo é vida de Deus. Deus, natureza e seres humanos formam uma só vida. E que a vida está presente em tudo, presente nos alimentos, presente na natureza, presente em tudo. E nesta simples lição da professora Teruko Taniguchi, todas as vezes, no meu caso, que vou lavar um arroz, eu tenho esse cuidado de, no finalzinho, ficar ali batendo até mesmo o recipiente para cair o último grãozinho, para que ele esteja dentro da panela, para que aquele arroz preparado também seja feito com todo esse amor, como sendo vida de Deus. Um dos pilares, uma das formas mais profundas do ensinamento da Seicho Noye é que tudo é um. Tudo é um. E neste ensinamento da professora Teruko, a gente sente esse um. Mas por que a professora Teruko nos transmite isso? Porque a própria vida dela e do sagrado mestre Masaharu Taniguchi, justamente nos primeiros anos do casamento deles, que foi de 1920 até 1930, antes de iniciar o ensinamento da Seicho Noye, eles passaram por muitas dificuldades e muitas vicissitudes. Neste livro, Reverenciando como Mestre e Respeitando como Marido, que é um livro que a Seicho Noye do Brasil, com profundo amor, ela criou justamente com uma capa, uma caixa que a gente pode dar de presente. E aqui dentro, neste livro, tem justamente todas as passagens contadas por ela própria. É um álbum para ser lido. Ontem, me preparando para esta fala, para esta mensagem, para todos vocês, eu me perdi nesse livro aqui lendo e passei o dia inteiro nele, emocionado e se emocionando, com tudo aquilo que eles viveram. Mas justamente na primeira parte, que é em busca de Deus interior e o recebimento da revelação divina, que trata justamente daqueles primeiros anos em que eles estavam juntos, mostra que as dificuldades que eles viveram não foram poucas. Nos 3 primeiros anos, muitas pessoas ajudaram eles, mas eles acabaram fazendo voto de pobreza. E nesse voto de pobreza que fizeram, tanto ela como o professor Masaharu Taniguchi, justamente através da leitura de um livro que narra a história e a vida de São Francisco de Assis, eles viviam, ou o mestre vivia, basicamente com um kimono e apenas uma corda amarrada ali. E aquele momento era uma busca interior muito grande de Deus, da verdade. Mas, vivendo na cidade de Tóquio, no ano de 1923, teve o grande terremoto de Kanto. E esse terremoto, eles perderam tudo. Mesmo já praticamente não tendo nada, acabaram perdendo tudo. Nessa época, ela já estava grávida da professora Emiko Taniguchi. E o pouco que conseguiram levar, porque as casas, depois do terremoto, acabaram incendiando, foi o quê? Um pouquinho do enxoval que a professora tinha preparado para a professora Emiko Taniguchi. Só que aí saem dali e recomeçam a vida numa outra cidade. E aí vem também uma grande lição, que é a humildade que nós temos que ter de aceitar a ajuda de outras pessoas. A Seicho Noye do Brasil tem a grande felicidade de ter regionais espalhadas por todo o Brasil. Nós temos hoje a felicidade de ter líderes e preletores pelo Brasil inteiro. São mais de 6.000 preletores e divulgadores. Mas nem sempre esses preletores, esses divulgadores e esses líderes, quando precisam de ajuda, sabem pedir uma ajuda. Temos que aprender com esta parte da vida dos professores.
Porque mesmo no início da vida, estando em dificuldade, eles pediram ou aceitaram a ajuda de outras pessoas, familiares, moraram na casa de familiares. E aí, quando fui olhando essa parte da história deles, rememorando ontem, eu percebi que não é diferente da vida de muitas pessoas, e alguns, inclusive, amigos da própria Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. Eu me lembro que quando comecei a minha vida de casado, também muitas pessoas acabaram me ajudando. E a gente aceitou com muito amor aquela ajuda. Esta semana mesmo eu recebi uma foto do presidente nacional da Associação Fraternidade, o preletor Henrique Cubo, que ele mandou uma foto de 1986, justamente que estou eu e a minha esposa e o nosso filho mais velho, foi um encontro de casais que nós fizemos em Águas de São Pedro. E vários dos casais que ali estavam, inclusive eu e minha esposa, o preletor Henrique Cubo e a esposa, o preletor Milton Norimatsu e a Lilian Norimatsu e a esposa, quer dizer, os dois, né? E vários e outros casais que hoje estão, Marcos Rogério, Silvestre Vaz Pinto, que são todos líderes. Nesta época, a gente se reunia num determinado local para estudar como viver uma vida de casal harmoniosa. Em alguns momentos, as mulheres, né, as jovens se separavam e conversavam só entre elas, e os rapazes, no caso nós também, a gente se conversava, os jovens casados, cada um dentro desses grupos, e depois se uniam e faziam essas atividades. Isso já se passaram mais de 23, 24 anos que essas atividades eram realizadas. Mas naquela época, qual era o norte nosso? Era olhar exatamente como que viveu o sagrado mestre Masaharu Taniguchi e a professora Teruko Taniguchi. E esses ensinamentos estão vivos dentro de cada um de nós até hoje. Mas vários daqueles casais, e eu estava observando, naquela época todo mundo tinha todas as suas limitações. Passaram-se 20 e tantos anos e hoje todo mundo praticando e vivendo os ensinamentos, estamos todos, graças a Deus, bem, todos eles bem. Mas o que isso mostra? Mostra que o professor Masaharu Taniguchi, a professora Teruko Taniguchi, antes do início, mesmo antes de receber a revelação divina, a vida dele estava toda norteada de reverência à vida, reverência a Deus. Quando o mestre recebe a revelação divina, quando ele recebe essa revelação de Deus, em que ele começa a escrever, mesmo assim, toda aquele momento e o apoio que ele teve da professora Teruko Taniguchi foi fundamental, porque sem ela, o ensinamento da Seichonoye não existiria na face da Terra. Nesta época, eles começaram a economizar. E esta economia material era justamente para o lançamento da revista, mas acabaram sendo assaltados por 2 vezes. Nesta fase e neste momento, foi quando ele conseguiu um emprego em uma empresa, e nesta empresa que ele passou a trabalhar, eles passaram a ter mais recursos, passaram a ter mais condições. E aí vem, mesmo nesta fase, contado pela professora Teruko, ensinamentos grandiosos, principalmente para você que está agora nos assistindo, que é pai. O professor Masaharu, quando ele saía para o trabalho, a professora Emiko, sua filhinha, pequenininha, ela o acompanhava até a porta e estava sempre ali feliz, cumprimentando. Vai com Deus, papai, banzai, banzai, alegria, alegria. Então, aquele momento da saída para o trabalho era um momento de saída em que mãe e filha estavam ali acompanhando e abençoando o papai a ir para o trabalho. E quando era o momento do retorno, da mesma forma, estava ela lá com aquela alegria, felicitando e alegrando-se pelo retorno do pai. A gente aprende aí algo grandioso. Você, pai, que está nos assistindo agora, pense bem quando você sai para o trabalho, ou você, esposa, quando vê o seu marido indo para o trabalho, ou vice-versa, quando a esposa está saindo para o trabalho. Você abençoa aquele que está saindo, ou um filho que está indo para uma faculdade? Qual é o tipo de preocupação que você tem?
Então ali tem um ensinamento grandioso para cada um de nós. Mas a professora Teruco, ela não é apenas nesse momento. Esse foi o momento do início. Só que esses primeiros passos, eles mostram para nós algo que é fé, algo que é acreditar em Deus verdadeiro. E saber que em nenhum momento, mesmo enfrentando todas as dificuldades que surgiam, eles mantiveram a fé correta em Deus. Até o momento em que o mestre recebeu, como se fosse como inspiração, algo que veio de dentro. Levante-se agora, ou levante já. E naquele momento foi que ele tomou a decisão de lançar a revista. Só que aí vem esse momento de fé, de coragem, dos primeiros anos do lançamento da revista e do início da Seichonoye em 1930. Por quê? Como eu disse no início dessa fala, quando é alguém falando, né, de outro, a gente compreende melhor. Outro que conta em um livro é o professor Ryutaro Kawata, né? E o professor Ryutaro Kawata, nesse livro Vida Vigorosa, ele fala exatamente desse início deles, né? Porque, segundo o professor Ryutaro Kawata, ele diz assim: creio que naquela época, diferentemente de hoje, o mestre Masaharu Taniguchi tenha passado por muitas dificuldades. Ele recebia salário da Vacuum Oil Company, cerca de 140 ienes, mais 2/3 disso era usado para o movimento de iluminação da humanidade, portanto, sobravam-lhes apenas 40 ienes para viver. Então, imagine que esposa é essa, que mulher é essa que cuidava da vida ali, financeira da casa, em que 2/3 do que ganhava era destinado para a revista, era destinado para o movimento. Foi essa grande esposa que o mestre teve, chamada professora Teruko Taniguchi, que ao seu lado foi a grande responsável pela Seichonoye na face da terra. A professora Teruko, imagine um salário de, vamos lá, 3.000 reais. Você está acostumado a ter todas as despesas de casa, todos os sonhos, todos os ideais ali realizados. E de repente, alguém chega e decide, vou lançar uma revista. Você vai pegar tudo aquilo que você estava habituado a fazer com 3.000 reais hoje e passar a fazer com 1.000. E os outros 2, você não conta mais com isso. Então esta foi esse grande momento, e é aquilo que é como sendo algo como missão sagrada. A sagrada doação que passaram a fazer para quê? Para que a Seichonoye estivesse entre nós, na face da terra. Então é muita coragem, é muita fé, saber que Deus estava o tempo todo ali, o tempo todo. Então houve um apoio mútuo sempre presente entre o professor e a professora. Por quê? Porque mesmo naquele início do movimento, o professor ia trabalhar durante o dia, mas ela cuidava dos afazeres da casa e cuidava exatamente para levar as revistas até o correio e fazer com que essas revistas chegassem até as pessoas. Então, esta contribuição dela o tempo todo sempre foi fundamental. Mas a gente aprende com o professor Masaharu Taniguchi, o ponto assim, do viver dele. Porque esse viver, esse modo de viver, em que não abre mão de estar trabalhando naquele momento, e ao mesmo tempo concretizando os sonhos, você não precisa, ou nós não necessitamos, ficar achando que nós vamos ter todas as condições da vida para concretizar os nossos sonhos. O sonho dele de lançar a revista foi possível porque nas condições que ele estava, naquele momento que ele estava, ele não precisou aguardar o momento propício. Quantas vezes a gente imagina que tem que ter um momento propício para a gente fazer as coisas, concretizar as coisas, concretizar os sonhos? Não. Eles entenderam juntos que o momento era naquele momento, mesmo estando trabalhando em uma empresa que por mais de 2 anos seguidos depois do lançamento da revista, ele permaneceu trabalhando durante o dia,
à noite escrevendo, recebendo os adeptos e neste momento concretizando o seu sonho, concretizando o seu ideal. Tem aí um grande ensinamento para todos nós. Não precisamos aguardar a vida toda para poder concretizar os nossos sonhos. Podemos fazer no aqui e agora. Outra passagem muito interessante que a professora Teruco deixa para todos nós, que é um grande legado, é o amor severo quando necessário. A professora Teruco, certa vez, a professora Emiko, ela viu que um amiguinho da escola estava com assim, uma espécie de uma proteção no pescoço, porque tinha pego gripe, né? E aí ela contou, né? E viu também, porque era um vizinho, né, da casa. E no dia seguinte, a professora Emiko acabou, né? A Emiko pegou a gripe. E aí ela veio pedindo justamente para que a mãe também fizesse uma proteção no pescoço, né? E nessa hora, a professora Teruco foi muito firme com ela. Aquele amor firme, em que ela disse: filha, você não precisa utilizar. Você pode ir para o frio, você pode andar. A doença não existe. E foi muito firme com ela naquele momento. Com aquela firmeza de mãe, percebendo que a filha estava, na verdade, ali, tentando arrumar um jeitinho para colocar uma coisa parecida com a do amiguinho, no dia seguinte ela já estava boa. Então são várias as passagens desse amor firme, quando tem que ser firme, e esse amor que nos ensina. Tem um caso, por exemplo, que é contado pelo professor Katsumi Tokuhisa, no livro Conforme a Atitude Mental. Esse é um dos livros que um professor conta as passagens dele com o sagrado mestre Masaharu Taniguchi. E aí, certa vez, ele disse que estava caminhando pela rua com a professora Teruco. E no que ele caminhava pela rua, de repente ela sumiu. No que ela sumiu, ele olhou para lá, olhou para cá, ela tinha entrado numa casa, porque viu uma torneira pingando. E ela foi lá e fechou aquela torneira. Então, mostra aí novamente para nós esse grande ensinamento da vida que está presente na água, da vida que está presente em tudo. Mais adiante, nesse mesmo livro, tem uma outra passagem que o professor, ele fala o seguinte, que certa ocasião, né, a própria professora Teruco me contara esse episódio, que o professor tinha como decisão de que aquele que se dedica a Deus vai ter sempre tudo que for necessário. Ele diz assim: mas percebi que não tinha compreendido o profundo sentido dessa negativa do mestre. Compreendi nessa ocasião que tal resposta do mestre provocava a certeza de que me bastaria dedicar a Deus. E se a professora Teruco seguiu, foi porque ele também possuía o mesmo sentimento. A própria vida do mestre Masaharu Taniguchi, a sua esposa, foi uma autêntica dedicação a Deus. Mais adiante ele diz assim: certa ocasião a professora Teruco disse-me: o mestre sempre viveu buscando sinceramente a Deus, e se no meio do caminho tivesse uma vez que seja tentado seguir, segundo a sua conveniência, a Seichonoye certamente não teria surgido. Então esse grandioso ensinamento da Seichonoye, que está à nossa disposição na face da terra, ele existe graças a esse amor do mestre Masaharu Taniguchi, a busca a Deus, e da professora Teruco Taniguchi. Eu, quando ainda estava como líder da iluminação da Seichonoye, certa vez uma jovem estava vivendo uma situação muito complicada dentro de um relacionamento amoroso que ela tinha. E quando ela veio pedir orientação pessoal e relatou toda a situação, eu acabara de ler o livro da professora Teruco Taniguchi, 51 Consultas Femininas. E esse livro, 51 Consultas Femininas, eu estava, assim, maravilhado com a doutrina, né, contida nesse livro, e a forma firme que a professora Teruco orientava. E aí eu disse para essa jovem o seguinte: olha, eu, como líder da iluminação, eu tenho que te dizer uma questão, tá? É só uma, a minha orientação é única, não é minha orientação, eu não vou te dar orientação. Aí ela olhou para mim e pensou: puxa,
Fui procurar um preletor da Seichonoye para pegar a orientação, e ele fala que não vai me orientar. Mas eu fui mais firme e falei assim, não vou te orientar. Aí ela ficou mais sem entender disso. Você vai falar com a professora Teruko Taniguchi? Aí ela ficou me olhando, mas como que eu vou falar com a professora Teruko? Eu falei assim, você vai adquirir o livro 51 Consultas Femininas. Tem 2 consultas lá que é exatamente a sua história de vida. E aí, ela leu esse livro, ela estudou esse livro, porque eu a conheço. Hoje, ela está, mesmo vivendo naquela ocasião, toda aquela situação, hoje ela vive, não mais na cidade de São Paulo, mas tem uma família maravilhosa, graças à orientação da professora Teruko Taniguchi, não a minha orientação. O que eu fiz foi, como preletor, indicar. Ali tem a resposta, estude, leia e pratique. E está lá realmente a resposta. Esse livro, 51 Consultas Femininas, da professora, ele tem assim, inúmeras passagens que nos mostram. Então, eu me ative um pouco para falar desse início, ou desse momento que a professora viveu, para demonstrar que mesmo eles, tendo passado por tantas dificuldades, assim como muitas pessoas na face da terra hoje passam por muitas dificuldades, mas você não pode ficar somente olhando a dificuldade. A vida deles se passaram por guerras, passaram por tudo isso. Mas mesmo assim, foram edificando e construindo na face da terra todo o contexto e a base para que o ensinamento da Seichonoye chegasse a todos os países. E esse trabalho realizado pelo Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, toda a sua obra, só foi possível porque ao seu lado, como missão de vida, estava ali a sagrada irmã professora Teruko Taniguchi. Ao final desse livro, Reverenciando como Mestre, Respeitando como Marido, ela fala, inclusive, a fala final do Mestre Masaharu Taniguchi. O momento em que ele passou para o mundo espiritual, ela contou nesse livro. Mas o mais fundamental e importante é nós compreendermos, não ficarmos no dia de hoje e não entendermos que o dia de hoje é um dia de tristezas. Porque quando o mestre partiu para o mundo espiritual, tinha lá um grupo que estava chorando. E a professora Teruko, na fala dela, ela disse claramente, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, indo ao mundo espiritual, ele vive dentro de cada um de vocês a partir de hoje. Ele vive em cada um de nós a partir de hoje. Da mesma forma que a professora Teruko Taniguchi, ela vive em todos os lares que procuram viver os ensinamentos da Seichonoye, tal qual ela viveu. Então vamos estudar a forma que a professora Teruko viveu. Vamos pegar as coisas mais simples que ela viveu. O amor verdadeiro dentro de um lar, que completa marido e mulher. Se o mestre chegou e nos legou chegou à face da terra, nos legou esse ensinamento maravilhoso, foi porque ao seu lado, o tempo todo, ele teve total apoio da sua sagrada esposa, da sagrada irmã Teruko Taniguchi. Agradeço a todos, muito obrigado. Queiram levantar-se, por favor. Hino sagrado, Canto da Vida Imortal. A vida de Deus.
Neste momento, declaramos encerrada a cerimônia de 32º ano de falecimento da Sagrada Irmã Teruko Taniguchi. Muito obrigado.